Sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Nova Dimensão. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Que bacana. Pessoal, vamos só recapitular aqui. Agora nós estamos entrando no nosso episódio número 5. Que legal, hein? Então, só recapitulando de tudo que foi falado nos outros episódios anteriores. Falamos aí no primeiro episódio. Que bacana, esse primeiro episódio aí é um sucesso, hein? Absoluto. Né? Qual é o maior mistério do universo? Nós falamos, né, que foi a criação do evento Big Bang, ok? No episódio número 2, nós falamos aí quantas galáxias existem, né, no universo. Né? Isso aí foi o episódio de número 2. Para quem ainda não assistiu, a gente vai deixar tudo aí na descrição lá no YouTube. E no episódio número 3 falamos grupos de galáxias, aglomerados de galáxias. Isso foi o episódio número 3, que também foi um sucesso incrível. E no episódio anterior, né, o nosso último episódio, falamos aí quantos anos tem o nosso sistema solar. Então, tudo isso aí é só para a gente recapitular de tudo que foi falado, né, de tudo que ouvimos até agora e que conhecemos até agora sobre o nosso universo. Beleza? Então, olha só quantas informações, na verdade, compartilhamos aqui com vocês. Eu disse lá que não somos os donos da verdade. Tem muita gente aí experientíssima, né, que domina esse assunto. A pessoa é expert nesse assunto. E eu aqui sou mais aí um canal aí aberto, né, para a gente discutir, brincar um pouco aqui, falar coisas bacanas, mas são assuntos sérios, né? Eu falei brincar aqui, mas são assuntos sérios. Beleza? E o que a gente vai falar nesse episódio número 5, começando agora aí, né, esse episódio? Quantos, né, sistemas solares tem na nossa galáxia, a Via Láctea? Olha só que pergunta bem interessante. Então, lembra aí no episódio anterior, né? Falamos que há em 9 bilhões de anos pós o Big Bang, né? Quantas coisas extraordinárias foram criadas, né? Que são os planetas, né? Bilhões deles de planetas, tá? Bilhões e trilhões de estrelas. Isso tudo acontecendo há 9 bilhões antes do nosso sistema ser formado. Né? Então, quantos bilhões e bilhões de galáxias o universo foi criando, né, após o Big Bang, antes, né, na verdade, antes do nosso universo, antes do nosso sistema solar ser criado. Né? Aí eu falo assim, durante esses 9 bilhões de anos, né, até alguma super civilização inteligente, bem mais evoluída que a nossa, e muito mais. Quem sabe? Né? Porque assim, se a gente está falando ali um período de 9 bilhões de anos, você lembra que o nosso sistema solar até agora ele existe há 4,5 bilhões de anos, certo? Então, durante esse período de 9 bilhões de anos atrás, se nós conhecemos aqui o nosso sistema solar, né, que é, a gente olhando para o nosso sistema solar, que é incrível, né? Esse sistema solar nosso é incrível, porque são muitos estudos, muitas pesquisas a cada ano que se passa, os cientistas descobrem coisas assim que a gente fica de queixo caído, né? Quantas pesquisas são feitas em Marte, né? Desde quando eles estão aí trabalhando, né, pesquisando Marte? Já estão pensando em fazer uma colônia aí, todos nós sabemos, acho que acredito que eles estão dizendo aí em 2030 ou 2033, se eu não estiver bem enganado aí com as datas, mas os caras querem ir lá para Marte e fazer uma colônia lá, entendeu? Ter humanos lá, então a gente vai ser um extraterrestre, né? Então,
olha o que os caras, né? Olha que eles estão pensando aí, né? Em pesquisas aí, fazendo com nossos planetas aí, orbitando o nosso Sol, né? Então, não pararam de pesquisar a Lua até hoje, né? Então, a China já está lançando aí vários foguetes para a Lua. O Japão, né? Também, Japão, Rússia nem se fala, né? Então, Estados Unidos, então assim, se nosso planeta que a gente conhece hoje, que conhecemos, que observamos, né, planetas incríveis, eu falo planetas incríveis, né, que nossos planetas, os planetas são lindos demais, esses planetas, né? Então, eu quero colocar aqui para vocês, pessoal, tipo assim, olha o que esse universo é capaz de criar, né? Criou o Sol, né? É nosso sistema solar, essa estrela magnífica, né? Essa estrela que está aí 4,5 bilhões de anos aí e ainda vai durar mais 6,1 bilhões de anos, né? Então aí nós temos nossos planetas, 8 planetas que foram criados a nossa Terra. Olha que incrível, né? Nossa Terra maravilhosa, extraordinária. Essa Terra é tudo de bom. Então, rapaz, veja tudo isso, né, que o universo criou para nós. Eu digo para nós, né? Porque aí você fala assim, mas por que para nós não? Porque é o que eu acabei de dizer. Os cientistas pesquisando toda parte do universo, até Mercúrio, né? Eu acredito que até Mercúrio tem essa curiosidade de saber como que é Mercúrio, por mais que ele esteja mais próximo ali do Sol, né? Em sua órbita, Mercúrio, Vênus, né? Vênus, alguns planetas dão para ver olho nu, né? A Terra até tem muito que explorar ainda, está sendo explorado. Marte, como eu acabei de dizer, o pessoal está pensando aí já fazer colônia, né? Em 2030, 2033, né? E Júpiter, né? A conta, só Júpiter tem mais de 60 luas, só Júpiter. Então até agora eles pesquisam todas as luas de Júpiter, né? Principalmente a Europa, né? Essas luas que possivelmente podem ter água ali, que pode ter vida na lua de Júpiter, né? E Saturno, e também todos esses nossos planetas são incríveis e está sendo explorado todos, né? Então eu imagino assim, quantos planetas foram criados durante esses 9 bilhões de anos luz, né, pós o Big Bang. Então, eu enfatizo aqui com vocês, né, enquanto o nosso sistema solar estava pensando em nascer, né, todos esses astros, né, que estamos falando aqui, são os planetas, estrelas, galáxias, né, já tinham sido criados de uma forma incrível. Né? Então, por isso que a gente fala, né, tipo, se o nosso sistema solar tem 4,5 bilhões de anos, né, já estão com toda essa perfeição, eu digo assim, todo esse padrão universal. Imagine esses 9 bilhões, né, antes do nosso sistema solar nascer. O que foi criado, o que foi gerado ali, construído. Rapaz, lógico, até agora o universo ele continua expandindo, continua nos surpreendendo a cada minuto, podemos dizer assim. Então, assim, de tudo que ouvimos até agora sobre o universo, vou dizer uma coisa para vocês, não é difícil de acreditar nas possibilidades, tá? Mas vamos prosseguir e a gente vai chegar lá. Eu digo assim nas possibilidades do que, né? É difícil de acreditar de não ter uma super civilização muito mais avançada do que a nossa. Então, porque se até agora tudo que nós ouvimos ou até tudo que vimos através de pesquisas, através de artigos, através de vídeos, através de documentários sobre o nosso universo, tem muitos deles por aí no YouTube, Netflix, nem se fala. Então, assim, é incrível, né? Então, a gente tem que pensar,
pensar diferente sobre esse universo, beleza? Então, olha que coisa magnífica, tá? Entendam uma coisa agora, né? Todo o universo qual a gente o conhece obedece um padrão. Olha, então essa parte aqui nossa, quando eu comecei a pensar e tudo que eu pesquisei até agora, e tem muita coisa para pesquisar também, e aí eu fiquei imaginando, peraí, o universo ele tem um padrão, ele tem um padrão. Qual que é o padrão dele? Então, se a gente olhar aí, todas as galáxias que existem, né, todas, bilhões de galáxias até trilhões delas, ela é um formato espiral, tá? Mas não são todas com formato espiral, né? Mas o padrão que eu digo, você vai entender daqui a pouco o que eu vou compartilhar com vocês, esse padrão. Porque assim, todas as estrelas que nós conhecemos até agora, como o nosso Sol, foi já descoberto que na órbita dessa estrela, né, existe pelo menos um planeta orbitando, pelo menos um, tá? Ou uma área habitável, né? Uma zona habitável, ou fora dessa zona habitável. Tá? Então aí você começa a considerar através de uma estrela um padrão, tá? De um Sol com planetas orbitando, né, em sua volta. Então isso já é um padrão universal de todas as galáxias que nós conhecemos ou ouvimos falar dela. Olha que incrível. Já parou para pensar? Então assim, se existe esse padrão de formação universal, é difícil a gente não acreditar. Pelo menos eu, tá, pessoal? Estou dizendo eu e eu tenho certeza que os que estão me ouvindo também, que gostam de ouvir esse tipo de assunto, eu adoro, como eu disse, cara, é difícil, fala a verdade, é difícil a gente parar para pensar e falar assim, cara, no planeta Terra tem vida, Sol não, cara, lá fora, aqui somos nós, somos os únicos. Tudo bem, beleza. Mas até agora, se nós temos aí essa vontade, né, essa sede, o ser humano tem essa sede de conhecimento, quer saber, falar assim, vamos saber mesmo, quero saber, né? Eu quero encontrar essas respostas e a gente vai trazer muita coisa interessante nos próximos episódios, né? Então, aqui é só um resumo do que vai ser falado em todos os episódios. Por que eu estou falando isso? Porque se nós estamos falando aí, tá, de possibilidades de vidas extraterrestres, né, ou extraterrenas, fora do nosso sistema solar, imagine para o que tem para vir, né? O que tem para ser compartilhado com vocês nos próximos episódios. Pensa nisso, beleza? Então entenda uma coisa agora. Olha só, tá? Olha só o que eu fui buscar para vocês aqui. Segundo as estimativas de Pitagora, a nossa galáxia, a Via Láctea, existiram há cerca de 40 bilhões de estrelas similares ao Sol, nos seus hipotéticos sistemas planetários. Existiram cerca de 8,8 bilhões de planetas similares à Terra e posicionados na zona habitável. Então, como eu falei lá do início,
Enquanto o nosso sistema estava para ser criado, o universo já existia há 9 bilhões de anos e ponto. Então, durante esses 9 bilhões de anos antes do nosso sistema solar, gente, então assim, existia já muitas possibilidades de outras vidas. Porque assim, olha o que eu vou falar, isso aqui não estava nem no script, mas olha assim, uma coisa que eu pensei agora comigo. Vamos lá, 9 bilhões de anos, tá? Até então o sistema solar não existia, beleza? Não existia. Aí ele começou a ser formado, né? Por isso que o porquê? Você fala, mas 9 bilhões, como assim? Não entendi. Porque assim, 9 bilhões o universo estava ali. Foi criado todas as galáxias, planetas, estrelas e tudo mais. Tudo que a gente conhece até hoje. Olha só que interessante. Tá? Porque assim, o universo ele existe, né, pelo que nós conhecemos, 3,8 bilhões de anos-luz observável. Tá? É o que a gente conhece hoje. Então, o nosso sistema solar, 9 bilhões de anos atrás, antes da nossa formação, ele não existia, certo? Então, durante os 9 bilhões, que sem o nosso sistema solar que conhecemos hoje, então, aí você para pensar. Vamos lá, você é inteligente, tá? Você é uma pessoa inteligentíssima, eu sei disso. Por isso que você está nos ouvindo nesse momento, tá? Não pode ser aí de noite, de dia, de tarde, não importa o horário. Aí você está aí pensando, beleza. Então vamos lá, olha uma coisa que eu acabei de analisar aqui, a situação. 9 bilhões de anos. Será que durante esses 9 bilhões de anos, né, o universo ali sendo criado, né, expandindo, estava assim, um universo vazio, não tinha nada nesses 9 bilhões de anos, nenhuma vida sequer, nada? Pessoal, não tem, olha, é difícil não acreditar. A minha, a minha, a minha mente recusa negar essas possibilidades, porque são 9 bilhões de anos. Pensa nisso. O que foi criado durante esses 9 bilhões de anos? Na verdade, é muita coisa, foram muitas estrelas, muitas galáxias, muitos planetas, similares à Terra, né? Quantos sóis? Olha só, em 4 de dezembro de 2014 existia 1.853 planetas detectados. 1.853 planetas. Em 1.162 sistemas solares. Então, em 1.162 sistemas solares que detectaram, 1.853 planetas eles conseguiram detectar dentro desses sistemas solares. Dos quais 473 sistemas, né, dos quais 473 sistemas têm mais de um planeta. Olha aí. 1 sobre 280 dos planetas, né, mas outros têm um número significativamente maior, tá? Outro sistema. Mas confirmando para estrelar com planetas é o Sol, com 8 planetas anões. Né? Então, olha só, então, quantos sistemas solares foram detectados, né? Até 2014, foram mais de 1.800, 1.853, né? Isso lá em 2014, nós estamos agora em 2019, já quase no finalzinho do ano aí. Então, existe aí essa interrogação, assim, claro que sobre esse número, sobre esta informação, né, nenhum cientista chegou ao público até agora, né, falar assim, ó, durante esses 473 sistemas, né, que tem mais de um planeta, lá já encontramos uma vida, encontramos isso, 1.853 planetas, nós estamos falando aí um número muito baixo. É um número muito baixo. Então, 1.162 sistemas solares. É um número muito baixo para um universo extremamente gigantesco. Nosso universo é gigantesco. A gente não tem condições ainda de explorar todo o universo.
Aí, como eu disse em outros episódios. Então, pelo menos eles estão aí, já dizendo, ó, tem alguns planetas já similares igual a Terra, existem sóis, existem planetas orbitando sobre esse sistema solar, tudo mais. Então já é uma coisa, podemos dizer assim, uma coisa significante para nós, nesse sentido, né? Então, a semelhança do nosso sistema, dos outros sistemas para o nosso é o padrão, né? Então fica mais claro para nós o que? Abre, né, para nós uma possibilidade ou várias possibilidades enorme em acreditar vidas inteligentes. Já existente, né, ó, já existente em alguns sistemas solares ou só dentro da nossa galáxia. Já abre essa possibilidade por causa desse padrão universal. Beleza? Então, assim, vamos entender uma coisa, só para deixar bem esclarecido. Vivemos num estado físico, tá? Podemos dizer a terceira dimensão. Aqui em nosso planeta, tudo que vemos, pegamos e acreditamos. É por isso que de repente tem coisa que você fala assim, eu não consigo compreender, eu não consigo entender algumas coisas, porque nós estamos num estado físico em terceira dimensão. Então é bom você saber disso, de repente você não já sabia disso. Então, olha só, né? Então, você fala assim, mas eu nunca vi nada até hoje, eu nunca ouvi nada até hoje. Mas a gente ainda está na terceira dimensão. E quem está na quarta? Quem está na quinta? Né? Calma que esse aí eu vou deixar um pouquinho para outro episódio, que eu vou falar de outras dimensões, tá? Vou falar um pouquinho de outras dimensões para a gente entender uma coisa bem interessante. Legal? Bom, agora vamos pensar aí como uma mente universal cósmica. Tá? Vamos expandir a nossa consciência e se conectar como uma humanidade espacial. Parece loucura pensarmos assim, não é verdade? Mas pensa aí em tudo que ouvimos até agora, tá? Todos os episódios, tá? O que está acontecendo nesse exato momento no universo, tá? De tudo que está sendo criado nesse momento. Tá? Então a gente tem que pensar com a nossa mente universal, beleza? Vamos pensar aí nessa mente universal cósmica, tá? Cada vez mais expandindo o universo, cada vez mais expandindo, criando mais planetas, criando mais galáxias, tá? Mais bilhões de estrelas sendo criadas nesse exato momento. Tudo isso acontecendo agora em nosso universo, ok? Então acontece que fazemos parte, né, deste universo, ao qual conhecemos até agora. Há 9 bilhões após o Big Bang, o nosso sistema foi criado dentro de uma ordem e padrões universal, tá? Padrões universais. Tá? Lá no início do primeiro episódio, pessoal, eu vou até deixar um link, tá? Estará na descrição lá no YouTube. Para quem está nos ouvindo pelo YouTube, está na descrição. Para quem ainda não ouviu, né? Que em algum momento, né? Em algum momento, eu falei, né? Eu falei que iria adentrar em alguns assuntos, alguns temas, na verdade, que são eles, tá? Religião, espiritualidade, vidas extraterrestres, ufologia e filosofia também. Já estamos falando desde o início. Tá? Então, vamos começar, sim, né, falar um pouco, né, de cada assunto, de cada tema e nos episódios que vão acontecendo, né? Os episódios vão acontecendo, vão entrando no ar e a gente vai estar falando sempre de algum tema aí dentro desses temas que foi proposto aí para vocês. Né? Já começamos até a falar sobre Deus, espiritualidade, em alguns dos episódios
e vamos continuar falando sim, tá bom, pessoal? Então, agora vamos começar a pensar, né, fora da caixa, mudar a nossa maneira de como conhecemos até então, né, conhecemos nosso universo até então. Agora começamos a pensar aí como seres galácticos, somos os seres galácticos, e assim os nossos temas começarão a fazer muito sentido para todos nós. Então, pessoal, durante os episódios, tratamos aí de assuntos sobre a origem do universo, né, desde o evento Big Bang, né? Então, nossos episódios a partir de agora, vamos nos aprofundar em alguns temas, né, já eles mencionados. Beleza? Na medida então que nossos episódios forem indo para o ar, serão mencionados aí com exclusividade aqui no nosso podcast ou no canal do YouTube, ok? Beleza? Mentes abertas, aperte um cinto que vai começar aí fazer mais sentido para todos nós, ok? Pessoal, faço agora um convite para todos vocês aqui, né? Faça parte aí da nossa comunidade lá no Facebook, seja um membro, vamos nos conectar nossas ideias lá. Você gostaria, né, de fazer parte aí do grupo fantástico de pessoas extraordinárias, tá? Nos solicita aí a participação, é totalmente grátis, tá? É gratuito, o que vale é a sua intenção e a sua participação lá, ok? Pessoal, já estamos encerrando aqui. Mais uma vez agradeço por nos ouvirem até agora. O nosso próximo episódio aí no podcast Nova Dimensão. Beleza? Tá encerrando agora. Gratidão e vamos aí nos conectar, vamos nos unir, né? Vou trazer mais, com certeza, outros conteúdos, mais informação para a gente chegar aí, o que é bem interessante em outros assuntos para todos vocês, para todos nós.